Podemos, então? Começamos e vão entrando, né? Que tem Isso. abertura mesmo. Então, boa noite a todos. Muito obrigada pela presença de todo mundo nessa segunda noite de diálogos com a psicoterapia antroposófica, edição especial Janeiro Branco. Como nós já apresentamos na segunda-feira, o Diálogos é uma iniciativa do Instituto Brasileiro de Psicoterapia Antroposófica, o IBPA, em atendimento à sua missão de levar ao público não especializado os conhecimentos da psicoterapia antroposófica em ações educativas e de promoção da saúde mental. O Instituto foi fundado em 2018, com sede em Curitiba, no Paraná, e realiza eventos de divulgação da psicoterapia antroposófica, como jornadas e palestras, além da formação profissional para psicólogos que queiram trabalhar a partir da perspectiva da antroposofia. Quem tiver interesse em saber mais sobre as nossas lives já realizadas pelo Instituto, é só explorar o canal do YouTube, que é o IBPA Nacional. Lá tem uma série de vídeos com assuntos de interesse da vida cotidiana, abordados do ponto de vista da psicoterapia antroposófica. Tem também informações no Instagram, que é o @IBPA Nacional, e no nosso site ibpanacional.org.br. Então, nessa semana, nós estamos realizando 3 lives. A de segunda-feira foi maravilhosa e já está lá no canal do YouTube. Quem perdeu pode assistir lá, está maravilhosa, muito, muito especial e interessante, com temas importantes. Então, essas 3 lives, hoje é a segunda, elas vêm como contribuição do IBPA para o mês do Janeiro Branco, né? Que é o mês de atenção à saúde mental. Hoje o nosso tema é a saúde mental na vida adulta. E quem vai dialogar com isso? Somos 4 hoje. Primeiro, a Helenice Saporsky Dias, diretora executiva do IBPA, mestre em educação pela Universidade Federal do Paraná, psicoterapeuta antroposófica pela seção médica do Goetheanum na Suíça e formadora de formadores em psicoterapia antroposófica pela IFAPA no Reino Unido. A Helenice atende no consultório, com muitos anos de experiência aí em atendimento, desde a infância até a idade avançada. O nosso diálogo também vai ser com a Ana Maria Chaves Cabral, psicóloga com formação em ludoterapia, em gestalt terapia e em psicoterapia antroposófica. A Ana tem mais de 30 anos de experiência em consultório, atendendo crianças, famílias e adultos, e também já atuou em escolas. Né? Eu também vou pegar aqui o meu lugar, fazer parte dessa conversa tão especial. Meu nome é Adriana Serrano, eu sou psicóloga, formada pela Universidade Estadual Paulista, Unesp de Bauru, psicoterapeuta antroposófica formada pelo IBPA e atuo na clínica e também com grupos e processos de desenvolvimento, cursos para pais e professores. E para finalizar nosso quarteto, não menos importante, temos a Gina Pontes, médica pediatra formada pela Universidade Federal do Pará, médica do pronto atendimento e formadora da residência em pediatria do Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba. A Gina também é formada pelo IPPA na nossa primeira turma de psicoterapia antroposófica. Então, como nós vamos falar hoje sobre saúde mental na idade adulta, eu queria começar trazendo aqui alguns dados da Organização Mundial de Saúde, são dados de 2022, que apontam que 5,8% da população brasileira, um total de 12 milhões de pessoas, estão deprimidas. Um número que pode quadruplicar, chegando a 25% se a gente considerar aqueles que têm riscos, que estão na iminência da doença. Ou seja, né, 1 em cada 4 brasileiros apresenta condições favoráveis para desenvolver depressão. O Brasil também é recordista mundial de transtornos de ansiedade, com 9,3% da nossa população fazendo parte desse quadro. Os índices de suicídio também são preocupantes, com 12 mil casos por ano, que colocam o Brasil na 8ª posição do ranking mundial. O mal-estar do brasileiro fica nítido ainda quando a gente olha os dados de afastamento do trabalho por problemas de saúde mental. São mais de 200 mil concessões de auxílio-doença por ano relacionados ao adoecimento psíquico.
E esse tipo de doença já é o terceiro maior motivo de afastamento do trabalho no nosso país. Então, sem dúvida, nós precisamos falar sobre saúde mental na idade adulta. E aí eu queria propor para vocês, meninas, para a gente começar o debate, o nosso diálogo, né? O nosso diálogo entre quatro. Nós falamos na segunda-feira sobre a salutogênese na vida da criança e do adolescente como um guia, né? Como um fio condutor das necessidades psíquicas do ser humano ao longo do processo de desenvolvimento. Então, aquilo que a gente tem que oferecer para as crianças, aquilo que a gente tem que preservar às crianças, a gente tem que esperar o momento certo para oferecer para elas. Mas também falamos que não existe perfeição, né? Que não existe uma vida totalmente com todas as necessidades atendidas do ponto de vista psíquico, né? E que sempre haverá essas lacunas a serem preenchidas no caminho de desenvolvimento. Então, como um adulto, né, que obviamente não teve essa vida perfeita, a gente fica pensando como que a gente vai lidar com essas questões, como que a gente vai ressignificar e trazer essa saúde mental para a vida adulta. E também isso, né? Como que a gente chega, né, no nosso mundo a esses números tão preocupantes que a gente vê aí nos dados. Então, quem quiser começar a falar, Helenice, Ana, Gina, obrigada pela presença. Vamos falar um pouquinho aí dessa saúde mental na vida adulta. Boa noite. Bom, eu gostaria de dar esse início, né, dessa contextualização, a partir do que a gente pôde chegar como uma imagem, né, daquilo que a gente chamou de psicologia pedagógica na live da segunda-feira, né? Então, toda essa imagem do psiquismo que foi se estabelecendo ao longo desses 3 primeiros momentos ou setênios, né, na fase da psicologia pedagógica, isso constitui nessa identidade humana, nesse ser humano, né, que a gente está falando, aquilo que nós chamamos e que dentro da ciência nós psicólogos fomos à universidade para estudar, né, de personalidade humana, né? Então esse é o nosso objeto de estudo, né? Esse é o nosso objeto de trabalho e que agora ele começa a ser observado pelo indivíduo, né, pelo ser humano ali naquele momento, ele começa a se observar a partir dessa imagem psíquica, né, que se manifesta enquanto personalidade, né, em toda essa corporeidade física. Então, isso está vivo, isso está, ou pode estar, né, bloqueado, pode ter movimentos contraídos, pode ter excesso de movimento, né? Pode ter não vivências, como nós usamos a palavra na segunda-feira, né? Ou uma não percepção, né? Na sua interioridade orgânica, como eu e a Gina trouxemos bem presente, né? Essa vivência dentro de si mesmo, essa percepção dentro de si mesmo, né? Essa vivência nesse entorno, e para depois esses dois substratos, né, poderem lá no terceiro setênio, como daí a gente viu com a Adriana também, essa reflexão na relação com os pais, na relação com os professores, aonde o adolescente, né, ele traz essas duas potências, a de realização, né, a de presenciar-se em ações no mundo, né, e presenciar-se enquanto um ser que se conhece, que se gosta, ou que se reconhece, ou não se reconhece, né? E nessa manifestação dessas duas polaridades em discernimento. Então, a partir desse momento, que foi onde a gente acabou na vez passada, né? Agora, quando a gente coloca essa segunda live, né? O desenvolvimento da fase adulta, né? Então, não é mais psicologia pedagógica, e a partir disso nós vamos chamar da personalidade humana. Então, esse trabalho, né, agora, ele já tem uma moldagem a partir desse ser que se construiu. E agora esse ser vai se colocar no mundo, primeiramente, né, nessa primeira fase, e que a gente vê aonde vem, às vezes, as dificuldades,
no se realizar, no objetivar, no se caracterizar naquilo que faz, nos sonhos, nos desejos, né? Então, assim, agora ele vai criar motivos, né, para para dar-se a si mesmo, né, uma forma, né? E a gente vê que isso fisicamente se manifesta no adulto jovem, e principalmente até 28, 29 anos, que ele fica com uma pele, com um rosto mais fino, né? Onde fica mais com forma, né? E aí vem os gestos, as ações. Então, isso é como se fosse um fogo, assim, que vai queimando e vai afinando, né? Vai deixando mais pontudo, como se fosse uma flecha que toda a corporeidade dele já está indo para o futuro, né? Ou, às vezes, o que acaba acontecendo, né, é que as questões que eu vou refletir enquanto personalidade, né, nessa fase agora, a gente tem, vai criando as necessidades para esse homem se humanizar, né? Vai criando os obstáculos para que esse homem não esqueça de que ele é um ser humano de corpo, né? Ele não é só de intenção, ele não é só de motivo, né? Porque senão vai acabar com o corpo, vai acabar com a ferramenta que vai dar condições dele ir para frente, né? E isso é o que nós vamos falar aqui, até baseado muito no que a Adriana traz para nós, né? Como esses dados desses impedimentos que na realidade estão impedimentos, né? Mas e que são os motivos de existir-se humanamente, né? Então, os motivos de eu humanamente, né, que eu desenvolvo, que eu trago, né, como um caminho, né, como um caminho de liberdade, né, de eu ser um ser humano mais livre, em condições de desejar as coisas, não só querer no sentido de ir afinando e queimando todo o seu corpinho, né? E, e que nesse momento o que nós temos que primar é esse ser que surge em reflexão, né? Então, nesse adulto, nós temos que saber que nós estamos lidando com alguém que percebe a si mesmo, né? Então, o Steiner fala para nós na psicoterapia, mas ele fala como todo um conhecimento, né, do ser humano, que o ponto de partida é o que vai fazer, dar a condição de realmente a gente lidar em transformar o ser humano e ajudá-lo a fazer-se livre, né? Ou trazer o mínimo de liberdade possível diante de tudo isso de impressão que ele tem na sua personalidade, né? Então, o nosso ponto de partida aqui é esses dados que a gente vê aqui fora, é como está o nosso ser humano nessa fase da vida, né? Pessoas que estagnaram a sua vida, né? E se deprimiram, então sua força de vida, né? Não está lhe dando combustível, ao contrário, está lhe criando carvão, está lhe criando tensão, está lhe criando, né, vários obstáculos ali, né? A Adriana falou, né, a questão do suicídio, isso é uma tônica muito forte, principalmente na idade até 33 anos, né, aqui no Brasil, né, muito forte isso, né, e essa questão da ansiedade, né? A pessoa não tem o movimento dentro de si, não se vivenciou enquanto um ser de movimento, né? Enquanto esse ser que se movimenta internamente e se expressa externamente, isso resulta em ansiedade, né? Então, a ansiedade todos nós temos, né? Tem algumas ansiedades que ardem, que machucam e que fazem eu ter atitudes explosivas. Tem algumas forças de ansiedade que me turvam, né? Qualquer pensamento, qualquer prática de objetividade, e várias formas de se movimentar. Uma coisa é aquilo que a gente falou ali da vida, né? Que a gente diz da depressão, que tem a ver com a substância, né? Com o elemento que me ajuda a fazer com que a minha gasolina tenha qualidade, né? Então, aquilo que eu transformo essa força, né? E a outra coisa é o movimento
na vida. Então, essas duas coisas têm que juntar-se. E olha o que a Adriana falou, né? Em cada quatro pessoas, uma em cada quatro pessoas, nessa fase da vida, tem uma predisposição à depressão. Ou seja, todo o seu fogo já vem com peso, né? Depois ela colocou 9,3% da população, né, nessa idade tem ansiedade, são diagnosticadas como ansiosas, né? Então, assim, e para nós, a gente vai ver, puxa, como vai ser isso, né? 8 milhões já não conseguem nem ter nenhuma das duas forças. Nós somos essas duas forças, em harmonia, em desarmonia, criando sofrimento, criando doença, essas forças. Nós temos que tentar buscar isso nessa fase da vida, porque é a hora que a gente olha a vida que foi construída, né? E tem pessoas que não criou esse sentido de vida, né? E aí não aguenta a vida, ou porque não tem o que quer, ou porque não atingiu, ou porque está se sentindo impotente, ou porque, enfim, e prefere, né, tirar a sua vida, né? Então, essas coisas a gente tem que ver, né? Porque e que é o que se manifesta enquanto sofrimento nessa fase, né? Então, esse primeiro setênio, as pessoas têm que se perceber quem são elas. E para nós é uma questão difícil, a Ana pode complementar, porque muita, né, qualquer uma de vocês pode complementar, nessa fase a gente não se reconhece como eu sou. Assim, entende? Porque é uma fase, como eu falei no início, que a gente quer se caracterizar. Então, dar um nome para a gente, mesmo que seja depressão, é o que me caracteriza, entende? Isso não é o caráter dessa pessoa. Isso não é essa força que ela tem para acreditar que é ela e se balizar em cima disso, né? Então, seja uma depressão, seja uma ansiedade, né? Porque ela quer ir buscar coisas materiais. É uma fase de buscar coisas materiais. Um diagnóstico muitas vezes também é isso, entende? Porque é objetivo, é visível, vai explicar, né? Só que isso tira a liberdade da pessoa equilibrar essas forças. Então, isso que você está falando de equilibrar, como vocês falaram na live de segunda-feira, né? Toda essa construção dessa corporeidade, se apropriar dessa corporeidade são forças, né? São forças que vão se equilibrando, vão se integrando, em função de todos do relacionamento que esta criança que chega no mundo vai tendo primeiro com ela mesma, depois com o primeiro social dela, que é a escola, e depois também com seus pares, né? Ali no terceiro setênio. E essas forças de vontade, como a Helenice disse, elas vai ficando meio que verticalizado, porque precisa ser, ela precisa afinar, ela precisa se apropriar, ela precisa ser essa flecha que vai, mas às vezes vem também uma vontade muito forte, e harmonizar, e educar essas forças é delicado e é trabalhoso, né? Então a gente vê que o jovem ele vai para o mundo ali em torno de 16, 17 anos, já começa aquela força do ideal, o que que eu vou ser, o que que eu vou fazer, como eu vou salvar o mundo, como que eu vou transformar esse entorno que eu vejo que me incomoda, que eu vejo que não é tão bonito como eu imaginei, onde esse jovem tem que lidar com essa realidade que ele começa a perceber cada vez mais claro. Então ele vai caminhando e tentando harmonizar tanto essa vontade que ele tem, essa força, essa gigante força que vem, com o que ele encontra fora. E muitas vezes ele não encontra esse lugar, né, que ele imaginou, que ele idealizou, que ele sonhou. E isso gera uma grande frustração. Então, ele tem que lidar com o seu interior, que é pura ebulição, e tem que, né, se harmonizar com o exterior, que nem sempre está disponível para acolher tudo isso que ele quer colocar, tudo isso que ele sonhou, né?
Então, é uma frustração grande. O mundo, ele às vezes não dá esse espaço. Então, é natural o deprimir, porque é uma força que daí ela, em vez dela achar o lugar, ela tem que voltar. E tem que, novamente, a pessoa encontrar um caminho do meio, vamos dizer. Ela tem que ter, equilibrar isso que ele Elenice falou, ela tem que equilibrar tudo que estava vivendo dentro dela com o que é possível que ela vá colocar no mundo, né? E ao mesmo tempo, este jovem, após ali os 21 anos, ele ele vai fazer ainda uma complementação da sua individualidade, da sua individuação com relação à sua família, com relação, de fato, às vezes, o ideal que a família traçou para ele, né? Então, tem tudo que ele quer e, às vezes, com o que a sua família quer, né? Veja, a ansiedade que aparece, ela nem sempre é negativa, porque a ansiedade também ela traz um fogo, uma possibilidade, né? E a gente tem que ir vendo como que isso pode ser cuidado, né? Então, se lá nas primeiras fases, ali como vocês falaram na segunda-feira, essa criança, esse adolescente é cuidado e ele vem com vamos dizer, com a integração melhor de tudo que ele traz, ele vai chegar nessa fase um pouco mais aparelhado para o mundo que ele vai encontrar. Caso não Eu queria aconteça, já vem um pouquinho, né, mais difícil para que ele consiga fazer esse trabalho com ele mesmo, porque na verdade o trabalho daí a partir daí é muito dele, né? isso. Eu queria também complementar, nessa pesquisa de dados, né, que eu fui fazer da OMS, depois a Gina vai falar também um pouquinho, se quiser, sobre a questão da adolescência, né? Porque eu me lembrava de que existia, de que quando eu estudei, né, lá na época da faculdade, tinha uma imagem de que o adulto jovem, ali por volta de 24, 25 anos, é quando surgia essa explosão de transtornos mentais, né? Porque até ali a pessoa, de alguma forma, ainda estava protegida, né? Ela estava aprendendo, ela estava sendo formada, tem aqueles véus, né, da individualidade que ainda de alguma forma não a doença não é manifesta, ela está ali, mas ainda não se manifestou, né? E os dados hoje, principalmente depois da pandemia, dados mais recentes, não é da OMS, mas de pesquisas em geral, né, que têm sido feitas, trazem muito esse lugar já no adolescente, hoje em dia. Né? Os transtornos estão começando a se manifestar já no adolescente, nesse contato com o mundo, que é isso que a Ana está trazendo, né? Esse momento onde eu fui formado, eu recebi valores, eu recebi, né, uma relação com o meu próprio corpo, com a minha própria potência, com a minha sensação de poder, de movimento, de poder estar no mundo, de poder atuar. E quando o jovem chega, já hoje, na adolescência, ele já tem algumas dificuldades, já é muito distante essa imagem da atuação. Né? Então, eu queria trazer também essa contribuição e já pegando pelo fio da adolescência, né? Quanto a gente já começa a ver isso na adolescência, principalmente pós-pandemia, essa falta de sentido, né? Essa falta e entre os jovens o índice de suicídio está crescendo muito, muito rapidamente. Né? Então, essa questão de como é que eu me torno um eu, né? Como é que eu atuo em liberdade para poder exercitar no mundo aquilo que eu sou, agora que eu tenho espaço, agora que eu tenho, né, um lugar para isso. Né? E aí lembrar também que a gente também tem algumas fases da vida adulta. Né? A gente tem primeiro esse adulto jovem, que tem uma característica de se experimentar, de tentar, né? De viver esse aspecto ali de uma cólera, de uma vontade, né? de se incomodar com as questões do mundo, esse aspecto bem idealista. Depois a gente vai ter ali por volta dos 30 anos um adulto mais produtivo, poderia dizer, né? Que se mergulha no aspecto do trabalho, que tem que trabalhar com a sobrevivência, criar o próprio caminho dele. Então, esse desafio de se encontrar no meio de achar a si mesmo no meio
dessas condições que a vida dá, e depois, mais para frente, um adulto mais maduro, já ali por volta dos 40, eu diria, né, de que vai ter que encontrar esse sentido, dar significado para a própria vida. Nada disso é fácil, mas menos ainda quando a gente não tem as condições, né? Se a gente recebeu condições na psicologia pedagógica, agora a gente vai ter na vida adulta que criar condições para que o nosso eu consiga se colocar no mundo. Então, o desafio está aí, né? Mas quando se recebe, talvez, como você está falando, quando se recebe nas primeiras fases da vida, nas fases mais tenras, né, em termos de saúde, vai sendo mais fácil esse caminhar, né? Vai sendo mais fácil esse caminhar. Esse é o trabalho da psicoterapia mesmo, de ver que forças ele guardou, qual é o manancial que ele tem de saúde, né, dentro da sua matriz, né? Amores, eu queria fazer uma contribuição, assim, lembrando um pouquinho que, mesmo agora a gente falando, começando a entrar na vida adulta, que a gente sempre tem que se remeter a como esse adulto se formou, né? Como que se formou essa personalidade. Então, como eu sei que muitos não são da antroposofia ou não têm essa visão mais, né, desse antroposofês que às vezes a gente fala demais, né? Então, eu queria dar uns passinhos atrás para fazer um encadeamento de pensamentos para a gente poder ver isso em movimento, vamos chamar assim. Então, nessa formação da personalidade, lá quando a criança chegou no mundo, ela se sentiu dentro do corpo e se percebeu como um Deus, como uma entidade, né? Se ela fez o trabalho. Se ela teve os percalços por conta da situação do entorno, que ela não conseguiu se perceber dentro desse corpo, então isso ela já vai levar para a vida adulta como uma dificuldade, como um impedimento, como a Helenice usou a palavra, que é essa palavra mesmo, são os diversos impedimentos que vão fazer com que essa personalidade, lá depois dos 28, especialmente, que é o paciente que a gente vai receber no setting terapêutico, de preferência, que ele tenha pelo menos 28 anos, para a gente fazer um trabalho mais profundo, eu estou querendo dizer, né? Porque, teoricamente, ali ele já está pronto para se autodeterminar. E aí, se essa criança já teve um impedimento orgânico, né, corpóreo, de entrar na sua casa, né, e no segundo setênio, quando ela vai para o social, que ela começa a ter esses relacionamentos e se respirar fora e dentro dela, né, nas relações, ela vai também entrar nessa respiração com muito mais força a cultura, que não é mais só da família, que é já da cultura social. Então, quando ela vai para o ambiente social, ela vai encontrar com outras crianças na escola. Esses pais vão levá-la mais para ambientes sociais diversos e vai entrar essa segunda cultura, que não é só da família. Então, vai entrar hábitos, vai entrar crenças, vai entrar certezas. Eu vou pôr entre aspas essa palavra certezas, tá? A gente chama na antroposofia de inverdades. Inverdades num sentido de que não é a verdade individual, não é o que ela realmente veio fazer, vamos chamar assim. É uma verdade do entorno, entende? Por isso a gente chama de inverdade. Então, essa cultura, esses ideais que não são dela ainda, que vão entrar ali na adolescência, por volta dos 16, 17, como disse a Ana, e que ela vai perceber a dor do mundo, que é um momento do desenvolvimento humano, em que a criança tem essa percepção do que está acontecendo no mundo, e ela sente a dor do mundo, e aí ela encontra, junto com esse momento, o ideal de vida dela. Então, vem junto a escolha vocacionada. E essa escolha, muitas vezes, ela também é impedida por conta da cultura. Então, vem a cultura da família, vem a cultura social, que muitas vezes faz ela escolher, por exemplo, uma profissão baseada num ganho financeiro, num ganho emocional, e seja que ganho for, que não é o verdadeiro, o da essência dela, daquilo que ela veio trazer como novidade para o mundo, porque cada ser humano traz uma novidade, né? Cada ser humano tem a sua pérola para entregar para
para o outro ser humano. Então, se ela já vem com esse impedimento, ou seja, ela está engessada, né? Seja pela cultura da família, seja pela cultura geral, que impede com que ela seja por si, isso já é uma dor anímica que muitas vezes faz com que ela, muito precocemente, especialmente ali perto dos 14, quando tem o desenvolvimento hormonal, né? O aparelho reprodutor amadurece, ela já sente um não pertencimento, vamos chamar assim, dessa vida. Então fica meio sem sentido. E quanto mais ela vai encontrando essas inverdades, especialmente na época da adolescência, ela vai sentindo esse vazio, que faz parte de todos nós, seres humanos, mesmo os que se dizem bem resolvidos, vira e mexe se sente um pouco vazio, né? Faz parte da nossa vida. Mas para esse ser que ainda não é, vamos chamar assim, é muito doloroso. E eu penso que isso é um motivo muito forte de ter tanta ansiedade, de ter tantos quadros depressivos, de ter quadros de transtornos diversos, né? Especialmente relacionais, e por isso o risco na adolescência de entrar para uma drogadição, de fazer um relacionamento traumático com o par, né? De ter um equívoco na escolha profissional, isso vai repercutir lá na frente com muita força, né? E muitos dos adultos jovens, ali por 30 anos, mais ou menos, a gente vê mudar de profissão, porque normalmente é uma fase em que eles já saíram do âmbito familiar, né? Então eles já foram morar sozinhos, eles já terminaram a faculdade, muitos já constituíram famílias, e aí eles vão perceber que eles não estão na verdade deles. E aí eles vão buscar essa própria verdade. E aí que muitas vezes vai procurar um apoio terapêutico, né? Vai buscar o seu próprio caminho, e esse caminho é diverso para cada individualidade, porque cada personalidade vai primeiro pegar esse protótipo, vamos chamar assim, né? De individualidade, que não é individual, né? Que ainda é dessa mistura de culturas, vai pegar esse protótipo e agora vai fazer a sua própria tarefa de moldar isso que ele vai chamar de si mesmo, inicialmente, né? Que já é ali perto dos 28, 30, que ele já pode ter essa capacidade de olhar para si e querer compreender certas coisas que até então ele estava dormindo ou estava semiconsciente. Né? Então, agora ele traz para a consciência e ele quer olhar para isso, ele quer forjar-se, ele quer encontrar o próprio calor. Se ele teve muitos impedimentos, esses impedimentos vão dificultar muito essa situação, ou se tiver uma frouxidão, um movimento, olha aí a palavra que ela início usou ainda agora, se tiver esse movimento que foi deixado fluido desde lá do primeiro setênio, agora essa possibilidade dele encontrar o calor próprio, vamos dizer que está facilitada. E se ele ficou muito engessado, sem muito movimento, com aquele pensamento rígido, com aquelas ações que a minha avó disse, o meu pai disse que é assim, a minha cultura falou que é assado, ele vai ter mais dificuldade, mas isso não o impede de encontrar o calor, que foi o que a Ana falou ali, que às vezes é exatamente pela ansiedade, pela fúria, né? Por uma vontade que ele não sabe explicar, que ele diz, eu estou doente, eu me sinto doente. E essa sensação, que é um incômodo, é uma antipatia com a situação que ele se encontra, na verdade é o grande motivador para ele encontrar verdadeiramente o calor próprio. Então, veja que tem todo um caminho e que acaba sendo individual. Por isso, a psicoterapia antroposófica, ela tem esse diferencial de olhar cada situação, porque cada biografia desses indivíduos vai ser diferente. Nós todos somos seres, espécies em si. Nós somos únicos. Então, quando eu olho a história dessa individualidade, desde lá da sua história de infância, das suas escolhas, da sua forma de pensar, da sua forma de agir, dos seus relacionamentos, eu consigo perceber com mais profundidade, se eu tenho esse preparo como terapeuta,
de ver o que é necessário para que aquele indivíduo realmente consiga encontrar o seu si mesmo. Então, acho que é isso que faz com que a gente veja de uma outra forma a psicoterapia, né? E não comece a fazer igual para todo mundo, né? Hoje em dia, remédio igual, porque depressão eu tenho que dar tal remédio. É obsessivo compulsivo, esse é outro remédio. É essa Esse outro... questão desse diagnóstico, né, Gina? Que daí a pessoa passa a ser aquele diagnóstico. Ela deixa de ser aquele indivíduo que você está falando, esse ser que é único, né? E que ele contém forças dentro dele. Ele tem uma carta secreta aonde ele precisa chegar, né? O próprio. É, Uhum. sim, ele tem. E E aí, menina, se eu você queria. não olhar, pode falar. Não, eu ia fazer uma provocação aqui, que é o seguinte: Provoque. eu comecei também falando sobre os dados de diagnósticos de transtornos, né? E a gente acaba falando, a gente está falando bastante sobre o que é a doença, né? Sobre o que é o transtorno. Sim. Mas me contem um pouquinho como é que vocês veem essa questão da saúde mental do adulto, né? Quais são também, como é esse fio condutor, quais são as possibilidades, né? Quais são os caminhos, as chances que a gente tem para conseguir fazer esse processo de individuação bem feito? O que que vocês percebem aí na prática de vocês? Eu vou pegar o gancho teu, então, né? Porque hoje, até como a gente está aqui, nem todo mundo, né, pode estar aqui com a gente numa live, porque pode estar trabalhando, porque pode estar cuidando do seu filho, porque pode estar, estudando, né? Então, a vida nossa, o nosso cotidiano, ele nos tira de si mesmo, na maioria das vezes, e com justificativas imensamente plausíveis, coerentes, corretas, né? Então, nem todo mundo pode ir para um setting psicoterapêutico, né, com profissionais da psicoterapia antroposófica, que vai ter essa mirada, né, que vai ter esse olhar para esse ser que está vindo a ser nesse indivíduo, enquanto resultado de toda a sua constituição, né, orgânica, sua constituição psíquica. E aí a Anímica. gente vê, né? Porque no setting a gente tem N possibilidades, mas existem possibilidades que podem ser feitas, né? Você vai trabalhar com adultos nessa fase, então, assim, você criar provocações, né? Então, você criar condições, porque o Steiner ele traz para nós, enquanto psicólogos, a causa, né? Então, assim, o sintoma é a causa. Então, se eu tenho uma pessoinha mais tímida, ou se eu tenho uma pessoa que é falante, mas de repente se pega assim, mas como você compreende? Que daí tem que ser o ser interno dela de trazer o resumo, vamos dizer assim, né? Ou trazer a síntese de compreensão, e é uma pessoa que vai e repete totalmente o conceito que ela estudou. Isso nos adultos jovens na universidade a gente vê bastante, né? E a gente vê professor que é pior ainda, que quer que escreva o que está lá no pé do livro, lá com a resposta, quer dizer, não tem possibilidade nenhuma do envolvimento do aluno com o que está sendo aprendido, com o ensino, né? Então, essa fase, eu costumo dizer assim, eu já fui ensinado o que eu queria e o que eu não queria, e eu não estou nem sabendo, né? Acabamos de ver isso. Então, dentro de mim, eu tenho um monte de substância e de elemento, né? Que fluem ou não fluem, como diz a Gina, né? Ou que se movimentam ou não movimentam, que eu agora vou aprender sobre quem está em mim, como eu sou, quem eu sou, né? Então, e quem sou eu, né? Então a gente até diz assim, ou seja, eu vou chegar nessa primeira fase e a gente vê isso, né? Então esse adulto jovem que vem com toda essa substância, com todo esse fluxo, né? Pronto, eu tenho ali uma possibilidade de eu estou diante de um grupo, seja os meus filhos, ou seja os colegas dos meus filhos, seja nós, né, pais que estamos aí entre seus 46, seus 40, não precisa ficar 42, não é uma coisa estanque, né? Por isso a gente está falando da fase adulta, né? Que é a hora que eu vou me tornar um adulto, né? E o adulto é aquele que fica em pé e diz quem é, né? Porque a gente viu que o jovem, ele se pôs em pé
E quem ele vai ser agora o que ele vai ver, né? Como ele vai se reconhecer, né? Então, agora, na hora que começa a fazer assim, é a gente colocar essas pessoas para não, como você compreende fulano de tal, o que você entendeu da síntese do Steiner, ou do Piaget, ou seja de qualquer, né? Então, assim, é a gente ter essa lábia, né? Essa labilidade, melhor dizendo, até, né? Essa possibilidade de levar esse movimento para esse ser que vive dentro dessa pessoa, seja porque está tímido, seja porque tem muito movimento, mas ele não sabe que está se movimentando, né? Tanto que vira ânsia, fico nervoso, tenho taquicardia. Então, prática. Paciente nessa idade é o paciente que mais ansia nessa primeira fase, né? Então, assim, criatura, respira. E é literal isso, né? Então, assim, respira, inspira, né? Se você sabe a poesia do Goethe, é inspirar o ar e dele se livrar, né? Inspirar constrange, expirar liberta. Tão linda é feita a vida, uma mescla, né? Aí, como é que é outro? E também liberta quando, né? E também o sol. Agradece a Deus Deus, Quando ele te, Isso, agradece a Deus quando ele te quando ele te aperta, né? aperta, E isso, e também tem agradece quando ele te ele te liberta. liberta. Então, assim, veja, esse gesto nós estamos lidando com movimento, Sim, mas não é um movimento, né? Eu falei um movimento que para nós a euritmia é esse momento dessa cura, né? De tentar trazer esse movimento, essa labilidade. Você pode fazer com ele uma música, você pode fazer ele pedindo para dançar, pode ser dramatizando determinada coisa, né? Uma cena, a gente fazia, eu lembro da minha idade de adulta jovem, nós tinha mímica, que tinha que adivinhar, filme, né? Então, assim, a gente está tentando expressar, mesmo que seja fazendo o gesto de uma mímica, tem um grupo aqui contra o grupo que está lá, né? Então, um ter que adivinhar é um entender pelo gesto, entende? Quando a gente é entendido pelo gesto, a gente está falando a língua comum, porque o gesto é a palavra, né? Então, assim, e não, eu tiro dessa estagnação essa pessoa, entende? Porque ela tem que começar a falar pela respiração, né? E isso acalora ela se motiva, ela distrai do obstáculo. Ela esquece que ela é tímida, entende? Porque ela vê lá as pessoas tentando adivinhar e a gente quer cada vez dizer fazer um gesto que fique mais claro, né? Claro que tem aqueles que querem sacanear, de tentar deixar parecido para a equipe não perder, né? Mas isso relaciona o afetivo, que é nós somos seres relacionais, não pelo que nós conhecemos, entende? Mas pelo que nós sentimos, né? Nós somos os únicos seres que são cientes. Os animais são sensitivos, são sensórios, entende? Nós não, né? Então, a gente traz esse movimento para o coração, para a relação, para a expressão, né? Então, isso é maravilhoso se fazer, porque senão a gente já vai trabalhar lá a fase da vida depois que vem, né? Então, a gente pega pacientes que começam com a dúvida, né? Então, eu tenho dúvida, poxa, eu vou casar ou eu não vou casar agora? Nós vamos comprar um apartamento ou eu não vamos comprar um apartamento? Poxa, eu estou com 33 anos, uma mulher, né? Eu tenho que engravidar, mas eu estou indo para uma posição de chefia, né? Como que eu vou fazer isso? Eu não vou poder me afastar 1, 2 anos, né? Então, são questões que parecem pequeninas, mas que trazem para nós esse sentido que não é só ter, entende? Mas também ser naquilo que eu estou, né? Ou que eu tenho, entende? E aí a gente vai trabalhar, tecnicamente é legal, quais os lucros e os prejuízos, quais os prós e quais os contras, né? Mas isso não é coerente, entende? Isso ainda é mental, isso ainda é neurosensorial, né? É mental, mas não no aspecto humano. Isso é mental numa capacidade neuronal, é mental
isso é uma força de personalidade que eu estou trabalhando a mente, é uma qualidade do eu, mas é um eu racional, né? Então, eu racionalizo. Só fazer esse exercício com o paciente, ele tem que sair da situação para se enxergar, né? E quando ele sai, aí a gente consegue colocar movimento naquilo que era dúvida, entende? E que quem ia decidir não era a pessoa que saiu para se ver, senão aonde está mais forte, mais fraco. Não tem mais forte, mais fraco quando a gente entra na segunda fase da vida. É aquilo que faz sentido para mim. É aquilo que é coerente para mim. E para mim, para esse ser que vive em mim. Entende? Aí a gente costuma dizer assim, nós encontramos a nossa praia. Né? Eu encontro pessoas que estão na mesma vibe, né? Eu escuto muito dos adultos jovens dos seus 33, 35 anos, né? Eles trazem isso, entende? Eles precisam pertencer. Então, aquilo que existia lá da criança, como a Ana e a Gina trouxeram, né, do segundo setênio, agora aqui é de verdade, né? Agora é de verdade, entende? Eu faço parte, eu me comprometo, eu atuo, eu me vitalizo, porque já vai parar de ter um etérico com uma vitalidade natural. Agora sou eu que tenho que produzir, né? Sou eu que tenho que construir. E aí a gente vai para a fase depois. Então, salutogenicamente, a gente trabalhar não é fazendo escolhas, né? As escolhas são mortas, elas vão ser feitas, elas são importantes, mas quem escolhe com qual sentido? Eu tenho que estar naquilo que eu escolho. E nenhuma escolha é para sempre, né? Porque se eu escolher a mesma coisa para sempre, eu não virei nada de diferente. Eu sou a mesma coisa. E a nossa vida, nós somos cada vez mais diferentes. É só ver, né? A gente falou, sabe, fisicamente eu começo a me tornar agora minha cara. Aquilo que na primeira fase ali, a pessoa por timidez se contrai, ou por vergonha enrubesce, que vem para o rosto, né? Ou que vai afinando o nariz, porque vai ficando muito dogmático, muito buscando objetivo, né? Nesse segundo momento, a gente já vê assim que começa a existir respirar, mas se nós afrouxamos atrás aqui. Então, quando a gente está lidando com pessoas assim, na nossa vida, né? Tem muitos filhos que ainda estão na casa dos pais nessa idade, né? Tem muitos filhos que não, tem muitos de nós que temos que trabalhar conosco amorosamente, nesse sentido, né? Então, quando a Adriana está falando uma provocação, esses são gestos que é para todos, não precisa estar num setting terapêutico, entende? Basta eu entender que nesse momento, a tua opinião é essa? É certo, é certo. Tá, é a tua opinião. Porque se eu falo assim, não, é certo, eu já estou perdendo essa fase, né? Porque essa fase não é de certo e errado. É o que faz coerência para esse ser vivo que vive em mim. Então, pode ser que seja coerente para mim isso, para o outro que teve outra realidade, é outra coerência. Então, é a hora que a gente começa a trazer a luz das estrelas que são diferentes, né? Então, essas luzes dessas várias estrelas que são diferentes. E aí a gente vai para a terceira fase, né? Que é dentro desse mesmo momento, aonde agora nós temos uma comunidade que brilha junto, entende? Então, a gente tem uma constelação, cada uma com a sua potência, cada uma com a sua qualidade, mesmo aquela que brilha muito, mas é mais parada, né? É Então, uma fase de aceitação das diferenças, é uma fase onde a isso, gente tem que trabalhar a convivência com aquele ser que não é igual a mim, mas que é tão importante como eu. isso, Que, né, dentro disso que você está falando, a verdade daquela pessoa, né, é tão importante quanto a minha verdade, né? uhum, E isso daí gera um entrelaçamento, gera um relacionamento, gera não conflito, não separatividade, que é isso que você fala, que o ser humano ele vem para viver com o outro, ele vem para trabalhar as relações. As relações é que nos permitem esse desenvolver, esse nos tornarmos humanos, é, né? é bem isso, isso que é a empatia, Sim, sim. entende?
Não eu, E eu mas vejo. você comigo, nós, né? Aqui, como a gente fez, né? A gente fez um conjunto para estar aqui, entende? Mas é porque se junta, esse quebra-cabeça se integra, mas não tira a possibilidade de novas faces surgirem, né? E uma coisa, meninas, que eu vejo muito como algo que é bem o cerne da vida. Eu estou anotando algumas palavras chaves aqui. Então, a Ana no começo falou de um manancial, né? Então, isso eu acho que é Uhum. muito representativo, aquilo do qual a gente pode se servir, né? Resumindo um pouquinho de tudo que foi falado. Depois foi a Gina e a Helenice, né, trouxeram essa questão do movimento, da contração, da expansão, da respiração. Então eu volto para mim, eu vivo nesses mundos diferenciados, né? Eu tento entrar nessa atuação, que é uma outra palavra no mundo. E agora eu queria destacar uma palavra que a Helenice trouxe e explorar um pouco isso, que é a questão da escolha, né? Porque o adulto, ele precisa o tempo todo lidar com questões que vêm para ele e que vão dele, né, nesse movimento dele para o mundo e do mundo para ele, né? Talvez uma primeira questão que a gente precise lidar na vida adulta são justamente as questões materiais, a sobrevivência, a autonomia nessa sobrevivência. Né? Então, eu Sim. preciso ter o meu trabalho, pagar as minhas contas, ser responsável, né, por aquilo. E só isso a gente já sabe que é um grande desafio num mundo que se apresenta para nós de uma forma cada vez mais competitiva, menos colaborativa, né? Então, a sobrevivência do ser humano é difícil, né? E eu sempre falo isso, e aí a gente vai entrando nessa sobrevivência nos famosos papéis sociais. Então, a gente é Uhum. pai, mãe, a gente é empresário ou empregado de uma empresa, a gente tem ali a função de filho, muitas vezes, que os pais vão envelhecendo e a gente vai tendo que dar algumas assistências, né? Então, esses papéis que são parte dessa sobrevivência, eles também a gente vai entrando na cultura, né? Então, quase que a gente tem que fazer uma jornada contra a correnteza, né? Para a gente fazer escolhas. Eu costumo dizer assim que até a adolescência o aspecto fisiológico desenvolve a gente, né? Então, vem os hormônios, vem o crescimento, a gente está crescendo e o nosso corpo vai pautando o nosso processo de desenvolvimento. Quando a gente é adulto, a partir da adolescência, né, chega uma hora que o processo encerra e aí a gente é adulto, né? E esse tornar-se adulto não é mais uma questão fisiológica, embora ele tenha influências em relação a isso, está sempre relacionado, mas ele é do psíquico, né? Ele é dessas escolhas, desse caminho que eu consigo fazer em relação ao meu próprio processo de desenvolvimento, pelo qual agora eu me sinto responsável. Eu cuido, eu faço as minhas escolhas. Né? E como é difícil no mundo hoje, eu recebo muito isso nos grupos de pais, né? Os grupos são muito bons nesse sentido da comunidade que a Helenice trouxe, são fundamentais, onde a gente possa falar e trocar experiências como adulto. Eu acho que o grande valor desses grupos de adultos que a gente faz é esse aspecto da vulnerabilidade, do não saber, né, do estar ali aprendendo uns com os outros e gerenciando percebendo como a Ana trouxe também esse aspecto de quem eu sou, esse espelho, né, de como vendo o outro eu vejo como eu sou, como eu tenho feito as minhas escolhas, e o que, que eu posso, porque eu faço do jeito que eu aprendi, né? Muitas vezes eu preciso de um repertório de outras Novo. pessoas para me mostrarem outros caminhos, né? Então, essa abertura. E aí a gente tem uma outra dificuldade que é cada vez mais um isolamento do ser humano. Né, que contribui para muitos desses processos de adoecimento que as pessoas não falam, elas não estão mais juntas, elas não estão mais vivendo em comunidade.
né? Então, esse processo de desenvolvimento do adulto, ele está muito ligado à sobrevivência, ele depende muito do próprio adulto, e muitas vezes a gente não tem as condições favoráveis no mundo para que isso aconteça. Isso a gente vai contra algumas forças do mundo que querem, parece que dificultam o nosso processo. E aí eu queria também trazer um elemento que eu vejo como muito importante nesse lugar da dificuldade do adulto de realizar essas escolhas, de nadar contra a correnteza, né? Não é fácil para ninguém, mas a gente persiste e continua, que é o processo também muito assim disseminado na nossa cultura das dependências, né? Então, como nessa dificuldade de não ter uma referência, de ter uma liberdade, de não ter ali um certo e um errado, e eu tenho que fazer a minha escolha, eu tenho que ir buscar aquilo que eu sou. E quando eu não tenho apoio para isso, quando eu não tenho uma comunidade junto comigo andando, a tendência que a gente tem seja em relação a medicamento, seja em relação a celular, seja essas formas que o ser humano acha hoje de desaparecer, né? No meio da dificuldade, sair desse lugar de escolha. A escolha é uma coisa muito difícil, muito pesada, né? Então, esse processo de dependência que também a gente tem que vencer e se achar como um ser humano livre, né? E responsável pelas suas escolhas. Esse é um processo lindo de acompanhar, a gente acompanha isso nos nossos pacientes, no consultório, nos grupos, até socialmente, mas é uma vitória enorme que a gente faz com as condições que a gente tem, que não são, né? A gente não tem uma cultura favorável à individuação, a gente tem que estar sempre suando a camisa para conseguir achar o nosso espaço, mas isso vale muito a pena, muito importante. E É, vale bem a pena, só vou completar a Adriana um pouquinho, sim, que vale bem a pena a autoaceitação do que foi possível fazermos no nosso desenvolvimento, porque essa autoaceitação diminui bem a ansiedade, né? Então, é um caminho, não chega tão precocemente na nossa vida, né? Isso, a gente se Mas acolher, né? oi? A gente saber se acolher, Se né? acolher. É um Isso. objetivo também de um sucesso no nosso desenvolvimento, né? eu queria puxar a farinha um pouquinho para a medicina, que a gente acaba caminhando um pouco junto aí com o psicoterapeuta, né? Sim. E aí eu queria trazer uma percepção para vocês de que, na verdade, isso tudo que a gente está falando em relação aos relacionamentos, nada mais é do que uma digestão de tudo isso que a gente vivencia fora. E uma respiração, né? Então, entrou em mim algo e eu devolvo esse algo que entrou de outra forma, de volta para o mundo. Então, é um processo respiratório. E é também um processo digestivo, porque aquilo que a vida me trouxe, do jeito que trouxe, né? A condição, o desafio, a adversidade, eu tenho que digerir e eu tenho que dar conta disso. Então, essa digestão, ela vai repercutir no meu organismo físico. Então, eu vou ficar taquicárdico, eu vou ter diarreia, eu vou ter uma dor na barriga que não sabe de quê, eu vou perder o sono, vai repercutir na minha corporalidade. Então, eu queria trazer esse viés para vocês de que esse mundo externo, que não sou eu, quando ele entra em mim, eu tenho que fazê-lo se tornar eu mesmo. E se eu não consigo isso, eu vou ficar no âmbito de outros reinos que não é o reino humano, que a gente fala. Eu não consigo me humanizar, eu não consigo ser eu mesma. Então eu me animalizo porque eu fiquei braba, porque não foi do jeito que eu queria, porque eu não consegui, porque eu não gostei, ou porque eu gostei demais, né? Porque pode ter outra polaridade da simpatia, né? Do gostei demais ou do não gostei. E aí eu não consigo fazer com que isso se torne meu. Então, se a gente for olhar um alimento material, a carne que eu como, seja de que bicho for, vai se tornar célula-gina, se eu conseguir fazer todo o processo digestivo. E vai se tornar a minha carne. E esse relacionamento que veio do jeito, com o desafio que foi,
Se eu não conseguir digerir, ele vai ficar dentro da minha alma, da minha psique, do meu funcionamento, do meu movimento, como algo estranho, como algo que vai repercutir no meu corpo. Então, a minha pressão vai aumentar, a minha frequência cardíaca e respiratória vai aumentar, eu vou me sentir ansioso, eu vou começar a ter disfunções orgânicas, muitas vezes, eu vou caminhar para processos orgânicos que aí sim eu vou precisar de um médico para fazer os exames, para dosar os minerais, para dosar isso ou aquilo, para fazer exame de imagem, para achar um diagnóstico, né? Então, aproveitando toda essa fala, que esse relacionamento também é um alimento que a gente lida no nosso cotidiano e que muitas vezes a gente não está conseguindo digerir. E é por isso que eu faço insônia. E é por isso que eu faço até uma doença grave, uma doença autoimune, né? Uma alergia. Porque eu fico com isso em mim como algo estranho, que não sou eu, mas está dentro de mim. Porque eu não consegui fazer esse processo de humanizar isso que veio para mim, por causa desses impedimentos. Então, a forma com que eu lido com essas coisas que vêm de fora nada mais é do que esse estranhamento, essa não integração, né? Que foi uma palavra que foi usada aí, dessas vivências. Então, eu fico só sobrevivendo ao que veio. E aí eu vou me sentir frustrado porque eu não consegui. Porque eu fiz o que o outro queria. Naquele momento eu tinha que fazer tal coisa, mas eu não consegui. E aí eu me culpo. E eu começo a denegrir a minha própria imagem para mim mesmo. Eu começo a não gostar de mim. Aí eu posso não querer olhar no espelho. Mas, na verdade, são essas substâncias estranhas, anímicas, que estão se movimentando dentro de mim e que estão fazendo, na verdade, um papel que tem um lado bom. Então, vocês vão me chamar meio de louca aí agora, mas tem um lado bom disso tudo. Porque é graças a esse incômodo que eu vou querer resolver o incômodo. Então, eu vou no médico, eu quero um diagnóstico, eu só quero sair de lá com remédio, com um exame. E se isso não se resolve, eu vou continuar sendo motivador, aquilo que me incomoda, por isso que é pela antipatia, é pelo que me incomoda, que eu procuro tomar providência. Olha como é bom o desafio, no final das contas, porque se não me desafiasse, se tudo se tornasse Gina, assim, fácil, eu brinco, né? Eu digo assim, a gente não veio só tomar chopp, seria até bom se a gente viesse na vida só para tomar chopp. Mas não é essa a realidade cotidiana, né? Então, a gente tem que lidar com essa digestão e com essa respiração do que não sou eu e do que sou eu. Então, é o ponto de vista onde a medicina pode se juntar com a psicoterapia, né? Com esses transtornos, e a gente vê, além de um diagnóstico, que existe uma pessoa que está tendo essas vivências e que não está conseguindo fazer a respiração e a digestão adequadas. E entrando nisso que a Gina coloca, tem dois pontos bem importantes, que é aonde essa parceria na psicoterapia antroposófica, na medicina antroposófica, ou a postura salutogênica dos profissionais da saúde, na perspectiva antroposófica. Aqui a gente está falando da medicina e da psicoterapia, mas a gente tem, né, a euritmia, a massagem rítmica, a gente tem outras práticas e abordagens, né, mas que precisam levar essa imagem dessa forma, desse ser que está se formando, né, que a gente chama do antropomorfismo humano, né, desse ser que está vindo a ser, e que o Steiner diz assim para nós: o sofrimento, ou a doença, ou o incômodo, nada mais é de um bem num tempo errado, né? Então, num tempo isso era saudável. E às vezes não precisa ser um tempo muito grande. Mas quando eu era pequeno, né, era saudável eu comer isso, tá? E de repente, hoje, eu como isso, né? E isso me causa indigestão, isso eu não me sinto bem, um alimento qualquer. Ou eu estou diante de pessoas
que lá, quando era pequeno, não, criança tem que escutar e não dá para dar pitaco quando o adulto está falando, né? Então, assim, aquilo foi um alimento, né? E que naquele tempo, os pais achavam que aquilo era bom para mim. E eu acreditei que aquilo era bom para mim, né? E, de repente, quando eu chego aqui na vida adulta, né? Não precisa ser tão longe no tempo, tá? Que às vezes o antropósofo tem mania de achar que tempo é lá, né? Não, é aqui, nessa nossa vidinha mesmo. Eu tenho que questionar isso, que hoje está fazendo mal para mim, entende? Mas se eu for ponderar lá quando era pequeno, aquilo foi o que eu entendi que os meus pais fizeram eu vivenciar, porque era bom, entende? Aquilo, então, como que agora eu vou deixar de estar no meio dessas pessoas, entende? Que está me gerando esse incômodo, se eu aprendi que a gente tem que ouvir, tá? Mesmo que a pessoa fale o que eu não preciso ouvir, mas eu tenho que ouvir. E aí eu fico com isso que a gente acabou de falar, que vai me intoxicando, porque isso entra, né? Assim como alimento, isso é um alimento, e é um alimento para o meu ser, né? Então, quando eu vou tentar digerir isso não é digestivo, né? A não ser que eu possa, daí entra no que a Adri falou, em fazer uma escolha. Aquilo era bom lá naquela época. Agora, não precisa ser longe, 10 anos depois, 15 anos depois, isso não é bom para mim, entende? Mas agora eu posso, por escolha, pegar aquilo e transformar em algo bom para mim. E saber, não, eu entendo, né? Eu contextualizo a situação e eu não fico comendo aquilo da mesma maneira. E eu sei se isso me fez bem ou não, porque quando eu estiver diante de uma mesma situação, agora tem um ser ali, né? Tem uma pessoa ali que diz assim, embora fosse interessante eu estar aqui, eu sei que eu não vou ficar legal. Então, eu vou sair ou eu não vou falar, né? Então, e tem outros que não digerem isso em si mesmo e aí vão confrontar. Porque daí aquilo que ficou de errado lá de trás, né? Eu não transformo, eu me revolto contra. Entende? Ou seja, eu passo a perder minha liberdade para afirmar que pode ser diferente. Isso, na adolescência acontecer, maravilha, né? Isso, nessa fase que nós estamos falando, da fase adulta, é eu perder minha liberdade. Porque eu estou perdendo energia por não exercer um julgamento em relação ao meu próprio ser. Não é legal para mim, né? Então, esse grupo não está legal, ou estão falando coisas que para mim não tem muito sentido, né? Então, esse segundo momento, que a gente diz que é o momento de eu encontrar minha tribo, encontrar minha praia, eu vou estar ali, mas eu não tenho essa sensação de pertencimento, entende? Porque eu transformei, mas os outros são isso. Então, assim, pera, eu não consigo mais só torcer para o time de futebol, entende? Eu tenho que saber, isso tem que fazer um sentido para mim. Então, eu deixo de ser só estimulado pela coisa que, para mim, é interessante ou que é antagônico. Eu vou lá para o outro lado, então eu pulo de ideologia em ideologia, porque pode dizer que não é daquilo que para mim é verdade ou daquilo que para mim é verdade, e não tem o caminho do meio, que é esse caminho de, olha, para isso eu posso me reunir com essas pessoas, né? É legal, eles têm motivação, eles são motivados. Para isso, eu posso me reunir com essas pessoas. E assim, quando eu precisar que tenha uma visão mais ampla, eu vou ficar no meio dessa situação para que não fique um contra o outro, senão que a gente integre, né? A Trindade mesmo integre isso, entende? E surja a nós, né? Que surjamos nós. Então, isso é muito importante nessa fase da vida. Por quê? Porque nessa fase da vida, como a Adriana e a Ana e a mesma Gina falaram, né? O corpo já está pronto. Então, esse ser aqui de fora, o ser psíquico, já está pronto, né? Agora, a gente vai para uma outra fase, né? Agora é quem sou eu, enquanto um ser humano que fala. Então, a minha palavra, aquilo que eu expresso, né? Não pode mais ser o que a gente sempre trabalha no setting terapêutico, que destrua um outro ser. Então,
Isso é o mais importante nessa fase da vida, né? Porque nesse primeiro setênio dessa fase é competição, é forjar o que eu quero, é eu entrar nessa posição, é eu ter esse carro, eu ter esse apartamento, entende? É uma coisa muito animalizada, no sentido instintivo. É para ser assim, entende? Isso não vai ser diferente. Por se a gente tem um jovem que não tem isso, está faltando a realização do terceiro setênio. Aquela parte que a gente falou, que vem de trazer, e que a Gina trouxe, aquilo que eu vou trazer de talento, não permeou esse ser. Entende? E aí ele só está no animal da fase. Ele não trouxe a bem-aventurança. Então, a qualquer custo, eu quero, né? Maravilha. Aí eu chego no setênio seguinte, eu tenho tudo, mas eu sou triste. Eu não tenho ninguém. As pessoas não me suportam, né? Ou então, né, compra as pessoas, né, para ter do seu lado, ou seja, usa. Isso não é humano. Entende? Isso não é uma fala. Isso não é o verbo, né? Então, a fala que a gente desenvolve é na relação com o ser humano. E essa fase, a palavra falada, ela é o que vai forjar, entende? Esse ser que está vindo a ser em mim. Então, o cuidado, né? Como a gente fala, porque quando o pai é pequeno, o pai tem filho de piá, quando tem filho pequeno, já, olha, eu às vezes, né, tá fazendo uma coisa e tá rezando. Mas rezando uma reza que Deus o livre, sai de perto, porque sai em nome de tudo quanto é jeito, menos, né, a reza verdadeira, que é paciência, tolerância, o Pai Nosso, qualquer coisa desse sentido. Né? Quando chega nessa fase, a gente não pode, quando adulto, estar do mesmo jeito. Entende? Se a gente tiver do mesmo jeito, nós deixamos de ser gente. Então, aqui é uma gente humana que cuida de outra gente humana aí da frente, né? Que a gente chama de um ser humano. Tá? E por quê? Porque eu sou Deus naquilo que eu entendo, eu sou Deus naquilo. Então, eu sou, não é Deus, desculpa a expressão, cambalhotas nenhuma, né? Para não dizer uma palavra feia, né? Que a gente não pode expressar palavras feias, né? Mas não é um ser que aglutina o outro ser, que se reconhece no outro ser, né? Eu tenho um paciente que diz assim, Helenice, às vezes eu vejo você falar e você fala, né, seja da empresa da pessoa, seja da pessoa, nós vamos conseguir isso. Entendeu? Isso faz parte, vai dar certo, cara, vai. Né? Você está fazendo com a maior dignidade, você não está fazendo. Então, assim, eu ainda vou ser isso. Ele fala, eu sinto isso, eu ainda não consigo expressar como você expressa. Né? Então, essa qualidade de que é lindo ser humano, entende? Independente da forja que a gente está fazendo. Né? E nessa fase, a fala é o mais bonito, entende? Eu saí sendo aquele ser que julga. Julgar é importantíssimo para nós. O julgamento chama-se discernimento na idade adulta, porque eu não julgo coisas. O julgamento é o pensamento em forma em mim. Tá? Eu julgar é a minha opinião, né? A forma como eu dialogo, o meu diálogo, ele vai como, claro como um dia para o outro, que ele enxerga o que eu estou falando. Então, isso não tem sombra. Então, não forma o que a Cristina acabou de falar, esses resíduos, esse carvão, essa coisa que machuca, né? E que a gente fica como um veneno. Quando a gente não põe na gente, né? Nós mesmos não nos intoxicamos, nós saímos com atos no outro. Então, isso é o que é importante, entende? E não é a palavra que fala, mas é o corpo. Então, as coisas entraram no mesmo processo. Entende? Aquilo que me animou e me movimentou para estar no mundo, agora me torna um ser de espírito no mundo falando. Né? O verbo se faz carne. Entende? E a gente já está caminhando, então, para o final, para a gente também ter um tempinho para perguntas. E aí, queridas, eu queria, então, assim, resumindo isso,
isso, dentro dessa última fala da Helenice, a gente tem uma animalização, a gente tem um processo de polarização, e daí que vem nos desafia para uma ponderação, né, para uma respiração. E aí o final, então, né, dessa jornada de vida adulta que a gente está trazendo aqui, dessa caminhada que a gente fez nessa noite, seria então a integração, a síntese, né, que nos leva para um envelhecimento saudável? É isso que o que vocês têm a dizer um pouquinho? Como que a gente deixa, que presente que a gente deixa para sexta-feira aqui? Para a gente colocar esse ser humano da fase adulta encaminhando para a saúde mental no envelhecimento. Vamos Isso, integrar, né? Então, isso, eu entendo isso, que a gente vai fazendo um processo de retorno mesmo, de integração muito individual. Aquilo que faz sentido para mim. Não precisa fazer sentido no mundo inteiro, respeito as outras pessoas, acolho, né, aquilo que acontece ao meu redor, mas eu sei aquilo que é bom para mim, como diz a Helenice. Né? O que vocês podem ponderar aí na fala final de vocês para a gente abrir para perguntas? eu vou pôr aqui, já depois a turma vai, já que eu estou no meio do caminho, né? Então, assim, isso que eu acabei de falar, desse ser que vive em movimento e que não é mais um ser que tem o corpo usado para se movimentar, entende? Que aquela fase, então, assim, o biológico, o orgânico, ele vai andar mais em slow motion, né? Porque o que é essa outra fase? Essa fase é a fase da sabedoria, né? Mas uma sabedoria que entra numa calma interior, né? E o que traz o movimento é esse ser que se expressa numa palavra, como um avô que conta uma história para o neto, né? Como uma pessoa que vai lá e dá um discurso maravilhoso sobre a vida, entende? Uma pessoa que vai lá para o baile para dançar, nós vamos entrar nisso. Se não existe esse despertar desse movimento, dessa força em mim, entende? Eu vou entrar na doença para a próxima fase, né? Esse ser não tem liberdade, entende? E aí ele não tem outra coisa a fazer, né? Ele vai afetar o meu mental, porque eu não libertei isso, né? Então, para mim é isso, Então, entende? é uma integração mesmo, né? É, É uma integração, como a Adriana falou, e é também o que você falou, né? Eu já não tenho, a necessidade de destruir o mundo e eu também não posso me destruir. E isso é o equilíbrio de tudo que eu vim vivendo, de tudo que eu vim construindo, de tudo que eu vim ponderando, né? Do que eu me aproprio, do que eu pondero, do que eu digiro, como disse a Gina, né? E aonde eu chego, que é não me destruo mais fazendo aquilo, passando por cima de mim, mas também não tenho necessidade, eu escolho minhas batalhas, não tenho necessidade mais de brigar com todo mundo, de me colocar duramente para ninguém. Eu acho que é uma fase, em termos de saúde mental, se conseguir fazer isso, é uma fase de grande alívio, sabe? É isso aí, eu penso assim também, só que como médica, né, a gente acaba vendo muito a doença nessa fase, a doença orgânica. E a gente vê que por trás dessa doença orgânica tem uma doença anímica, né? Então é aquele idoso mais ranzinza, mais pesado, mais com julgamentos mais rígidos, né? Com pensar engessado, melancólico muitas vezes, né? Frustrado, né? Mas é resultado de escolhas que ele não conseguiu fazer no caminho. Mas eu gosto de dizer que nunca é tarde para a gente escolher melhor, né? Então sempre tem a esperança, a possibilidade da gente fazer um encontro humano, mesmo no último suspiro. Então a gente vai lá e a gente pondera, a gente assume que errou e tudo bem, porque errar é inerente. Eu só aprendi a ficar de pé porque eu caí, não é assim? A criança. Então na vida inteira a gente cai e levanta. E a gente eu não gosto de falar muito da palavra perdoa, viu? Mas eu acho que quando você fala de perdão para si mesmo, ela está bem colocada. Então, quando eu me perdoo, eu tô integrando esse pai e essa mãe de mim mesmo.
né? Então eu me acolho, eu aprendo a me acolher, eu aprendo a dar risada das bobagens que eu fiz, né? E eu repagino as relações, né? Eu revejo, eu assumo e eu escuto, eu entendo que o outro também e vamos dar risada, vamos deixar o passado para trás e vamos começar de novo. Seja uma relação com filhos, com quando eu consigo fazer esse processo mesmo na vida, tá, num sentido assim, tardiamente, né? Porque o ideal seria que fizesse antes, para chegar aí só nessa sabedoria e nessa calma interior, que é o ideal, né? Mas na vida real a gente tem que lidar com o que veio, com o desafio que veio, do jeito que veio, e eu vou conseguir o que eu consegui, que é a primeira fala da Ana lá, né? Eu fiz o que foi possível. E eu vou em paz com isso que eu consegui fazer. E está tudo bem. Né? Então, acho que essa que é a beleza da vida, né, mais idosa, né? Esse adulto mais idoso, dele dar risada das bobagens que ele fez e dizer, bah, agora eu vou fazer diferente. Eu fiz tudo errado com os meus filhos, mas agora com os meus netos, né? Sempre Ou tem eu vou jeito. chamar meus filhos de volta e vamos reconectar, vamos tentar resgatar umas coisas aí que ficaram perdidas e tá tudo certo. Então, essa que eu acho que é a beleza dessa fase. É É, nessa fase, né, eu Adri? fale. Nessa fase, né, que é esse momento nosso, né, dessa live de hoje, que é a fase, né, adulta do adulto, que é essa fase desse amadurecimento de quem sou eu em mim, né? Então, assim, se a gente ajuda ou se as pessoas se procuram se perceber e amadurecer em si mesmo, né? Ou seja, elas se desenvolvem a partir de si mesmo, não mais do que aprenderam, mas o que eu faço com o aprendido, né? Isso, para a próxima live, a gente vai ver que a colheita nem sempre é só frutos gostosos, mas tem fruto Doces, azedo, tem fruto só doce, frutos tem fruto doces. amargo, tem vários sabores, né? Então, a colheita vai depender de como a gente alimentou esses frutos para amadurecerem. E alimentou, a gente já tinha um alimento dentro da gente. Agora foi que sol eu dei, que ar eu dei para ele, que água eu dei, que lugar que eu dei, entende? Então, assim, isso vai depender ali, porque a colheita que eu vou colher ali, que vai estar em mim, vai depender disso, né? Então, como a Gina falou, nunca perder a esperança, né? Porque mesmo que eu vá lá na frente e colha uma doença que possa ser difícil, ou a perda, possa ser, várias são as possibilidades de ter uma colheita, né? Mas isso com certeza faz um sentido para o meu ser enquanto estar humano nesse momento na vida, né? Porque eu estou em espírito em mim. Então, o corpo, né? É somente essa morada, né? Então, eu aceitar isso, né? Porque a gente vai ver na próxima live, vai depender do que a gente desenvolveu nessa fase, sabe? Então, é isso que a gente tem que levar para a próxima fase, né? E senão vai levar algumas coisas que são colheitas, como a Gina falou, né? Entende? Né? Mais difíceis, mas tem dificuldades. Vai levar só o caroço. É, só existe desenvolvimento se existe sofrimento. O Isso. verdadeiro. E aí, Tá? isso. E aí eu acho que a integração, para mim, entra nisso, né? Nessa transcendência do que aconteceu, né? Do que eu levo para mim, do que eu aprendi, do que realmente eu consegui desenvolver a partir de todos aqueles desafios que foram colocados para mim desde a infância. E aí, quando a gente transcende, quando a gente encontra esse sentido, aí a gente está pronto para voltar, né? Como se a gente fosse fazer esse retorno dessa colheita, né? De voltar para trás e ver o que a gente plantou e o que está disponível para colher. Obrigada, meninas. Tem um comentário aqui da Elaine. Ou você muda ou tudo se repete. Tarde foi ontem, hoje ainda dá tempo, né, Gina? A Fernanda também colocou muito obrigada e até sexta. Se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente pode responder, estamos aqui para isso. Que gostoso. Lorena também está agradecendo, muito bom.
Acho que a questão é essa, né? Acho que ficou essa imagem aí no comentário da Elaine, né? É, nunca é tarde. Vamos lá, a transformação está sempre aí nas nossas mãos, está sempre aí pronta para ser realizada. Acho que é isso então por hoje, gente. Muito obrigada a todo mundo que participou, que ficou aí com a gente até agora. De novo, a gente indica, essa live também vai estar lá no YouTube para assistir mais. Indiquem também para conhecidos, para pessoas. A ideia das lives lá do YouTube é isso, é que a gente possa falar, olha que legal isso daqui que eu vi na internet, e encaminha para os amigos. Isso é muito poderoso, isso também é uma fonte de autodesenvolvimento. Esse é o nosso objetivo aqui. Agradecemos. Sexta-feira, então, vamos falar sobre a saúde mental na vida, no envelhecimento, né? Na vida do idoso. E estão todos convidados no mesmo link. Tá bom? Muito obrigada. Mais algum recado? Acho que é isso. Não esquecendo que a gente vai ver a colheita, né? Isso. Vamos levar essa palavra, né? É. O que a gente está colhendo? Um beijão, gente, obrigada pela Beijo, então. participação e Boa até noite, sexta. boa noite a todas. É. Obrigada pela companhia. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, Adri. Até. Que tem quem que está. Muito bom, lindas. Ok, De novo, meu né? amor. Uhum. Vou lá atender as crianças. Brigadão. Um beijo. Beijo, Vina. Até. Beijo, até sexta. Até sexta. Tchau, tchau. Deixa eu fechar aqui. Então,